Bom dia, feliz sábado. Seja muito bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, a lição tem nos convidado a olharmos para além do véu do tempo e deixarmos-nos guiar pelas profecias, imagens e narrativas bíblicas. É interessante notar que Deus escolheu uma linguagem bem peculiar para se comunicar com o seu povo. Essa linguagem tem vários símbolos. Por exemplo, uma estátua composta por várias partes, bestas que saem do mar, um cordeiro que parece que foi morto e que está em um trono no centro do universo. Ao olharmos para isso, somos convidados a examinarmos a gramática divina e descobrirmos qual é a perspectiva do céu sobre a história humana. Mais do que decodificar eventos misteriosos, o nosso foco e ênfase será descobrir Jesus em cada página das profecias. Ao conectarmos pontos do Antigo e do Novo Testamentos, a nossa confiança será fortalecida. Fortalecida não em nossa capacidade de interpretar, mas na fidelidade de Deus, que foi aquele que prometeu essas promessas. A profecia, à medida que estudarmos, se tornará para mim e para você um mistério que não deve ser temido, mas uma carta de amor do Pai para mim e para você. Uma carta de amor que nos dá certeza, segurança e um motivo para vivermos preparados para a sua segunda vinda. Se você ficou interessado nesses temas, permaneça conosco, porque essa será mais uma recapitulação. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa escola sabatina, por esse sábado maravilhoso. Ajude-nos a entender a Tua palavra e a reconhecermos a Ti nas profecias. Ajude-nos a praticá-la, a praticar seus ensinamentos com fervor e com devoção. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que nos assiste através das redes sociais, do YouTube. Neste momento nós vamos recapitular a lição e, Yuli? Nesse momento nós vamos recapitular a lição. Exatamente. E eu gostaria que você acompanhasse, não saísse daí, acompanhasse a gente, tá bom? Porque vai ser um momento de estudo. É uma recapitulação, mas também vai ser um estudo, porque nós estamos aqui com o Yulo Braga, desenrolado todo. E tem como título, a lição dessa semana, a lição 12, tem como título Precursores dos Eventos Finais. Precursores dos Eventos Finais. E o verso para memorizar está lá em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que Yulo fizesse essa oração. De joelho, sentado, Yulo? Sentado, vamos do jeito que nós estamos. Curva sua fronte e vamos orar. Bondoso Deus, amado e querido Pai, Senhor, nos alegramos, Senhor, por estarmos diante da Tua presença no Teu santo dia, na manhã do Teu santo sábado, Senhor. Colocamos, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. Seja conosco que nós possamos ser batizados com o poder do Espírito Santo nesse momento, para que a nossa fala seja guiada por Ti, Senhor. E aqueles, Senhor, que estão em casa possam também ser ungidos por Ti, Senhor. Abra a nossa mente, nosso coração para o entendimento da Tua palavra que vai ser aqui comentada. O Teu poder, Senhor, esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, Yulo, sobre esse verso de 2 Timóteo 1,7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E logo depois ele vai falar sobre os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente sabe que os nomes deles, eles receberam esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles chegaram em Babilônia, Porque antes o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. Onde é que entra
esse texto aqui para linkar a Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, esse verso, ele em algumas versões, na NVI, em especial esse verso usado em 2 Timóteo 1,7, ele, ao invés de usar moderação, ele usa domínio próprio. Então, quando nós lemos com um pouco mais de detalhe, nós percebemos que amor é o primeiro dom do Espírito Santo, né? É o amor. E o último daquela lista é domínio próprio. Então, ele nos dá o poder, o Espírito Santo nos dá o poder para ter amor e domínio próprio, não é? Então, quando ele traz isso para a gente, ele linka a história com a questão da covardia. Por quê? Porque os 3 jovens que chegaram lá em Babilônia, juntamente com Daniel, os 4, eles não tinham esse espírito de covardia, né? Eles tinham um espírito de poder, de amor e de domínio próprio frente a tudo. Porque a partir do momento que você muda o nome desses judeus, você também está querendo e está desejando mudar a história deles. Você quer mudar o que eles são. Ó. Você tem um nome judeu, mas isso aí você vai perder. Então, isso é uma invasão. A Babilônia está invadindo sua mente de forma cultural. Então, olha, você não é mais Azarias, você agora é Misaías, e você tem esse nome. Então, ele vai forçando a você a entrar na cultura babilônica e esquecendo que você tem um Deus do céu, fazer com que você esqueça o Deus verdadeiro. Mas eles não têm esse espírito de covardia, de ceder a essa pressão cultural. Diz assim: nós somos historicamente israelitas, nós somos judeus e temos uma missão nessa terra. E é interessante, Iolo, que logo quando eles chegam em Babilônia, né, o capítulo 1 e o verso 18, né, que é um verso muito conhecido, que diz que resolveu Daniel fielmente, né, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E não só foi Daniel que resolveu fielmente, né, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que resolveram fielmente ou piamente, não sei se é essa expressão mesmo, fielmente, que é usada, que é utilizada. E ali a gente vê que eles foram corajosos, né? E permaneceram com que isso que vinha deles era o poder de Deus que estava sendo dado a eles, né? O poder de Deus, o amor de Deus e a moderação que você acabou de nos dizer aí, que é o domínio próprio, que do amor ao domínio próprio nós temos aí os frutos do Espírito Santo. Então é Deus, Espírito Santo, dando todo o poder, toda a capacidade para eles permanecerem firmes a Deus, né, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Então, foi muito feliz o link do verso com a história que foi colocada, porque ecoa para nós, né? Então, é por isso que é percursores dos eventos finais, porque nós vemos assim, no tempo do fim, nós vamos ver isso na lição, nós vamos sofrer uma perseguição, nós vamos sofrer pressão para ceder a nossa fidelidade, nós vamos sofrer uma pressão para ceder a nossa honra, a nossa fidelidade a Deus. Então, eles demonstram que sim, é possível se manter íntegro em um meio. E vamos pensar assim, com um pouco mais de detalhe. Babilônia é um poder forte espiritualmente, vamos dizer assim, em bruxarias, em mandingas, em superstições, em coisas demoníacas. E eles, no meio disso tudo, no meio de uma situação que nós não vivemos isso hoje em dia, né? Falando aqui em Petrolina, nós não vivemos isso. Nós vivemos num governo, num estado em que é demoníaco em suas mandingas e tudo mais, e impõe isso, né? Eles estavam
debaixo desse poder e se mostraram bastante fiéis ao Senhor, né? Então são percussores. Então o verso diz assim, não seja covarde, porque o covarde não entra no reino do céu. Então a gente tem que ter isso em mente. A covardia vai me tirar de participar da mesa do Senhor, de estar eternamente ao lado do Senhor. Então precisamos, né, entender. Nessa lição ela foi muito feliz, ela foi muito forte, muito impactante, para nos enxergarmos hoje. Precisamos pegar a lição e trazê-la para a nossa vida e dizer assim, como estou hoje? Eu vivo uma vida covarde, ou perto da covardia, ou eu estou preparado para enfrentar o tempo que virá, né? Então, Isso, Iulo. São as palavras que Deus, né, o próprio Jesus Cristo, ele declarou para a gente, né, que a gente não tivesse medo, né? Tem uma outra palavra que diz assim: por que vocês estão assustados? Parece que vocês não têm intimidade comigo, parece que vocês não confiam em mim, parece que vocês não têm fé em mim, né? Isso falando para a gente, e eu acredito muito que o Espírito Santo falou de forma forte para os Sadraque, Mesaque e Abednego, né? No contexto da estátua, quando ela foi levantada. Então o Espírito Santo deve ter falado muito forte aos corações deles, de que eles deveriam permanecer fiéis, né? Fiéis, até que, se fosse para passar pela morte, que eles passassem, mas que eles permanecessem fiéis, né? Então a declaração do Espírito Santo para eles é a mesma declaração que Jesus Cristo faz para a gente hoje, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo e não fiquem assustados, né? Não fiquem assustados. Sejamos corajosos, né? Confiantes de que Deus está no domínio de tudo, está no controle de tudo, né? Então a gente tem que, às vezes parece uma fala de tanto ser ouvida por nós, ela parece que o nosso coração meio que banalizou essa frase, e às vezes a gente não encontra forças para entender assim: Deus está no controle, confia e descansa, né? Então a coragem está nisso, né? A coragem está em dizer assim: você é passageiro, né? Você é um poder que está aqui, que está querendo me oprimir, mas você é passageiro. Eu sou passageiro. Nós somos passageiros nessa terra, né? E cremos, e eu particularmente, eu creio muito que eu verei a volta de Jesus ao vivo, né? Eu creio nisso, eu tenho essa fé, né? Certeza dessa fé, de que vamos passar por momentos difíceis, mas vamos estar em pé para ver o Senhor Jesus voltar. Amém, amém. Tem um verso lá em João 14:1 que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado, né? Vocês creem em Deus, creiam também em mim, não se angustiem. Nós passaremos, né, por momentos de aflições, por momentos de angústia. Passamos hoje, né? A gente já passa hoje. Futuramente, né, nós passaremos ainda mais, mas nós devemos permanecer firmes ao lado de Jesus. Sim. A parte de domingo vai falar sobre a estátua, né? No capítulo 2 de Daniel. Mas ele vai falar sobre essa questão de interpretação historicista. Além da interpretação historicista, existem outros tipos de interpretações para as profecias, Iulo? Existem outros tipos de interpretações. E o bacana dessa lição é que ela não tratou, nós não estudamos a profecia em si. Nós estudamos, como toda lição foi assim, né? Desde a lição 1, nós estamos estudando os arredores que cercam a profecia. Então é como se nós estivéssemos nos bastidores, a profecia está ali na frente no palco, nós estamos enxergando os bastidores que cercam a profecia. E tem sim a interpretação futurista e a interpretação preterista. Essas duas, elas colocam, a futurista coloca a profecia para um tempo demasiado longo, muito longe, e vai acontecer nos dias, sei lá,
do 2400, sabe? Empurra a profecia lá para frente, nunca traz para o presente. A preterista, ela evoca, né, como o próprio nome diz, que a profecia já aconteceu, que isso tudo já ocorreu e que nada disso mais interessa. Então elas colocam uma chuta para longe e a outra descarta por completo qualquer aplicação no tempo presente, né? Então isso causa furos, né, teológicos, né, que eu no momento eu creio que não devemos tratar disso aqui agora, mas que causam um furo bíblico, que você fica sem se firmar, porque você tem que tirar muita coisa que tem na Bíblia para poder validar essas interpretações. E a interpretação historicista não, é o que a Bíblia tem, é o que a Bíblia é. Então a igreja nem põe nem tira, é aquilo que é aquilo que está acontecendo realmente, né, no dia a dia. E é tanto que quando nós lemos o capítulo 2, e aqui nós lemos um trechinho do capítulo, e foi o momento da interpretação, e eu gostaria que, se você pudesse ir lá, nós pudéssemos ir em Daniel 2:44. Daniel 2, você que está em casa puder nos acompanhar aí, Daniel 2:44. Ele diz bem assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então aqui, quando você coloca qualquer outra interpretação preterista ou uma interpretação futurista, você cai aqui num problema muito sério, porque ele está falando assim, ó, nos tempos daqueles reis, isso é tempo presente, é uma profecia que está usando ali, ó, no tempo presente, que para Daniel era futuro, e para nós estamos mais próximos desse futuro que Daniel previu, é tempo presente. Então está acontecendo, a profecia está acontecendo, ela está ali. Então, quando nós lembramos da estátua, a estátua começa: ouro, prata, bronze, ferro e barro. E eu gostei muito quando a lição traz para a gente essa questão aí, que ele, não sei se eu estou me adiantando nas suas perguntas, é que ele traz uma coisa que é bem interessante, a questão dessa história da monarquia britânica. Eu gostei muito dessa história da lição do domingo. Eu cresci num lar historicista, né, porque minha mãe é professora de história, meu pai é um historiador, vamos dizer assim, não formado, né? Então muitos livros de história em casa, muita conversa ao redor das histórias. Eu me encantava com a história que minha mãe contava. Eu gostava também do tempo medieval, das histórias dos feudos, e aquele tudo ali me encantava. Então, história para mim não foi a área de profissional que eu escolhi para minha vida, mas nunca deixei de acompanhar a história. E aí ele conta a história de que nesse entrelaçamento, né, do barro com o ferro, eles tentaram se unir com o casamento e não deu certo, não é? E estoura a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então os ingleses que tinham se unido com os alemães para tentar fazer uma união, o que acontece? Eles usam o nome deles, da casa deles, né? Diz-se casa porque era o poder que estava ali dos reis. Ele usa o nome Saxe, Coburgo, Gotha.
Então eles usavam, até antes de 1914, eles usavam esse nome da aliança Inglaterra, britânica, né, com a Alemanha. Estoura a guerra, 1914, e quem traz isso é a lição mesmo, aí estoura a guerra, e a Inglaterra agora é inimiga do alemão. E para você não mais ter nenhuma ligação com a Alemanha, você agora usa o nome Windsor. Então, de 1914 para cá. Então, essas histórias são bacanas, e isso aqui traz, porque assim, olha, eles vão tentar se unir, o ferro com o barro, mas não vai dar certo. E é interessante que isso foi uma interpretação do próprio Daniel, né? Ali, depois que Nabucodonosor tinha tido o sonho, e Daniel interpretou o sonho, disse quem Nabucodonosor seria, né? E seria o cabeça, seria o ouro. Aí os medos e os persas seria os braços, né? O peito e os braços. Aí vinha a Grécia, que seria o ventre, né? O ventre ali. Aí Roma imperial, que seria as pernas, e, né? E Roma papal, que seria os pés divididos, né? Que seria os pés divididos. Aí é onde você entra a questão da união. Eles querem se unir, mas Daniel já havia dado a interpretação de que isso nunca aconteceria. É tanto que, como você mesmo falou, né? Na guerra que aconteceu, eles tentaram fazer a união e isso nunca aconteceu. Exatamente. Então, quando ele trouxe esse detalhe, eu vibrei, sabe? Eu gostei demais, porque eu digo, cara, que negócio legal. Eu não conhecia essa parte da história, né? Então, enriquece a nossa fé. Por quê? Porque, poxa, o livro foi escrito 600 anos antes de Cristo vir. E aí você fica, poxa vida, 600 anos de Cristo vir, a coisa aconteceu quase 2000 anos depois, e é perfeito, acontece perfeitamente. Então, no domingo, o que ficou para mim da lição do domingo é, olha, Deus está no controle, Deus está no comando, Ele sabe exatamente cada detalhe da minha e da sua vida. E se Ele sabe o detalhe de mim e sua vida, Ele sabe do mundo. Por isso que a interpretação historicista ela é tão fundamental para nós entendermos a Bíblia e o tempo em que nós estamos vivendo. Porque aqui na lição, ele diz assim, ó, em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro com o reino eterno de Deus, que foi o verso que nós lemos. Não é? Então, aqui nesse terceiro parágrafo aqui da lição, já no finalzinho da lição, quando ele expõe isso aqui, é aquele verso que nós lemos, Daniel 2,44. Olha, no tempo daqueles reis, no tempo da casa de Windsor, naquele tempo, Jesus está próximo. E Ele vai derrubar tudo, Ele vai destruir o barro, Ele vai destruir o ferro, e vai ter um reino, uma montanha para os salvos, né, e os redimidos. É interessante que eu até me arrepio, né, com essa declaração, porque a gente já está no período do barro, né, do ferro misturado com barro, né, e só falta um evento que Daniel ele diz na fala, né, ali do sonho, ele fala que uma pedra seria retirada da montanha, né, e essa pedra seria arremessada na estátua. E daquela estátua ela viraria pó, e sobre esse pó, né, Deus constituiria o seu reino, né? E eu acho isso muito interessante, porque nós já estamos praticamente quase, né, está quase para acontecer esse evento. Exatamente. Né, da volta de Jesus Cristo, né? E um detalhe, não sei se a gente tem tempo para a gente falar desses detalhes, ele diz assim, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O barro está entre os ferros, está entre os impérios. E o barro surge, não é, para fazer essa união com o ferro, que seria o chifre pequeno, a boca que fala com maldição lá em Apocalipse 13.
Então ele está no centro desses reinos, né? É uma coisa, um detalhe, né? Uma curiosidade que quando nós estudamos a lição nos desperta para isso, ela nos despertou para isso. E é bom a gente confiar que Deus está dizendo assim, olha, o barro é o último dos elementos, mas está entre o ferro, está entre o bronze, está entre a prata e tem o ouro. Então ele é central e ele vai lutar, vai se levantar contra o povo de Deus. Interessante. Mas aí a parte de segunda-feira, Yulo, talvez a gente chegue nesse ponto aí da questão do barro ainda, a gente volta para essa questão. A gente vai falar sobre ali adorando a imagem. Adorando a imagem. Então isso quer dizer que Nabucodonosor, Daniel revela o sonho, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? Ele revela o sonho e a interpretação, né? Para Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor agora resolve fazer uma estátua, não da forma que foi, né? Não da forma que foi descrita, mas ele resolve fazer uma estátua completamente de ouro. E aí ele chama as pessoas a adorarem. Em outras palavras, Nabucodonosor ele estava sendo arrogante, ele estava sendo presunçoso em dizer que o que Deus havia falado, revelado, isso não aconteceria e que simplesmente ele continuaria reinando por toda a vida, Diz aí. É exatamente isso, né? Então, nós vemos aqui no capítulo 3, né, adorando a imagem, que o que foi revelado para Daniel é o que realmente aconteceu. Mas a lição, ela não estava preocupada em nos trazer a profecia como a frente de batalha, mas ele quer nos mostrar o que está por trás do véu. O que tem ali ao derredor? O que está ali por trás, né? E sua pergunta ela é muito pertinente, porque assim, poxa, você recebeu um milagre poderosíssimo de Daniel, né? Daniel ora ao Senhor, o Senhor usa Daniel como instrumento, e Daniel fala muito isso, há um Deus no céu que conhece tudo. Então Daniel se coloca como instrumento do Senhor nesse momento, e ali revela tudo ao rei. Aí o rei simplesmente coloca aquele milagre e diz assim, isso aí, obrigado, você foi um bom adivinhador, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você foi um bom adivinhador, mas Babilônia não vai cair, não. Então, a partir do momento que ele faz a estátua toda de ouro, levanta a estátua no deserto de Dura, e ali ele apresenta para todo o reino, tudo aquilo que está dizendo ali, está dizendo assim, olha, meu reino é eterno. Meu reino não vai se acabar. O seu Deus pode se acabar, mas o meu reino não vai acabar. Então, a lição, ela propõe aqui que isso é um ato de forte rebeldia ao Senhor, né? Você tem a revelação, você conhece que foi um milagre imenso que aconteceu na sua vida. No capítulo 2 ele diz assim, olha, isso aqui é um milagre, não mexe com o Deus de Daniel, mas só foi retórica, só foi palavras ao vento. O que ele queria é dizer que o meu reino é eterno, eu não vou terminar, não vai vir outro rei me destruir, eu serei o rei eterno. E o interessante é que ele é usado como servo do Senhor, né? Em Isaías, Ezequiel, se eu não me engano, ele fala que o servo do Senhor viria para destruir Jerusalém. E ele é usado para destruir Jerusalém, é um servo de Deus, usado por Deus para destruir Jerusalém. E agora esse servo se rebela, né? E Deus, no capítulo 2, mostra, olha, o poder sou eu, não é você, né? E Deus não precisa, como nós vamos ver aqui na adoração da imagem, Deus não precisa de muitos para mostrar que Ele é poderoso. Exatamente. E é interessante
que ele, com toda a sua arrogância, a lição ele traz assim, ó, ele vai dizer em um parágrafo, ele vai dizer assim: Nabucodonosor revela características de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso, o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Mas diz que Nabucodonosor, mais tarde, né, a lição vai nos trazer, e a Bíblia nos diz isso, que Nabucodonosor, mais tarde, ele se entrega a Deus, né? Ele se arrepende e ele se entrega a Deus. Mas antes desse episódio acontecer, desse arrependimento todo, ele faz algo que é uma coisa também que Satanás tem o desejo de ser adorado. Isso. Né? Ele tem um desejo de ser adorado, e aí Nabucodonosor ele levanta uma estátua, a estátua que ele mandou confeccionar, né? Uma estátua totalmente de ouro, um ouro bem reluzente, né? Diante do sol. E aí todas as pessoas agora estão diante daquele cenário, né? Todas as pessoas agora são convocadas para estar ali diante daquela estátua, e agora elas precisam adorar aquela imagem. Mas só que nós vemos aí três pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles resolveram não se prostrar diante da estátua. E aí, Eulo? É bem forte essa passagem, porque ela já apresenta a lição veio com o título de Precursores dos Eventos Finais. Então aqui já começa a mostrar o poder, né, de Deus sendo usado. Deus não precisa de multidões, Deus precisa de pessoas fiéis, né, pessoas que creem fielmente nele, sejam obedientes a ele. É o que ele precisa. Se cada um de nós nos tornarmos obedientes a ele e se tornarmos uma grande multidão, é excelente. Mas ele não precisa de uma grande multidão para ganhar uma guerra. Ele precisa de pessoas fiéis, que se coloquem à disposição do Senhor. Então esses jovens, aqui no verso, no momento que eles não se ajoelham, a partir do momento que eles não dobram os seus joelhos ao Deus babilônico, e aí vem a questão que eu venho falando contigo, já dizendo assim, essa lição ela está mostrando os bastidores. Quando nós pensamos nos bastidores, imagina o seguinte: estavam no deserto, uma estátua foi levantada no deserto, você tem ali que chamar todo aquele povo, então você tem que divulgar que vai ter a inauguração da estátua, então você tem que ter uma forma de divulgar isso aí, não é? Lá, lembrando que lá não existia Instagram, WhatsApp, nem nada. Então vamos lá, vamos chamar as pessoas. Então o uso da mídia, né, da mídia da época, o poder da mídia para trazer as pessoas. Nós temos também o poder do Estado, né, que lá você tem governadores, você tem sátrapas, você tem ministros, você tem estadistas que estão ali. Então o poder do Estado também está ali se formando para persuadir o povo estar lá, né? Nós temos também ali a questão da arte, a arte da música. A música hoje ela é poderosíssima para influenciar nossos sentimentos, tanto para a gente ficar bem quanto para a gente ficar chateado. Tem música para tem música para estudar, tem música para dançar. Então a música é um instrumento poderosíssimo para influenciar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então tinha música, tinha arte, que é a estátua. Então tudo isso estava ali pressionando você para que você ajoelhasse diante daquela obra de arte, né? Tem que lembrar que é uma obra de arte, porque é uma estátua toda de ouro, né? Não era uma coisa... Eulo, você falando aí sobre esse chamado, sobre essa convocação, né, das pessoas, ali estará os prefeitos, os sátrapas, os ministros, os estadistas, estará o rei ali. E aí
o rei agora mandou levantar uma estátua, mas parece que dá a impressão que não falou da parte da fornalha, né? Da fornalha, né? Interessante. Daquela coisa assim, olha, vocês venham participar, mas quem não vier vai queimar, não é? Então, o poder do Estado em impor, né, uma forma de adorar, de impor a sua vontade a despeito da sua. Não é? Então, isso vai repercutir, isso ecoa, Daniel 3, com essa fala do rei da fornalha, ela repercute, ela vem soar em Apocalipse 13, a partir do verso 15 ao 17. Né? Então, por isso percussores, né, que ele vai e toca Apocalipse 13. Né? Então, quando você falou da fornalha, e aí os jovens são chamados, veja bem, Babilônia usa, né, nesse caso aí, ele usa música, ele usa barulho, ele usa todo tipo de persuasão. Mas veja só o que está aqui no verso 17. O jovem disse assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, é uma resposta muito poderosa. 3 jovens, no meio da multidão, fiéis a Deus, dizem assim: olha, eu estou aqui pelo Deus que me criou, pelo Deus que eu adoro, eu estou disposto a tudo, inclusive a morrer no fogo. E aí, é um detalhe, né? Me controle, né? Que eu me empolguei com essa lição. É que um detalhe que é interessante aí, é que o evangelho, vamos dizer assim, botar entre aspas, né? O que é pregado por Nabucodonosor e sua turma, os idólatras, eles usam muito barulho, tem música, tem gritaria. Mas quando Nabucodonosor disse assim: vocês vão me desafiar e vão se abaixar e adorar, eles dizem assim: isso nem precisamos te responder, ó rei. O silêncio. Deus usou apenas 3 homens e o silêncio. Não precisou de gritaria, não precisou de fanfarra, não precisou de trio elétrico, não precisou de nada. Precisou fidelidade, obediência e o silêncio. E aí, quando eles foram pedir uma resposta, ele diz assim: ó, pode me queimar. Se o Deus que eu confio, ele é capaz de me livrar. Mas se ele não quiser me livrar, mesmo assim eu não vou me ajoelhar. Deus tem os propósitos dele e a gente não sabe. Ele tem um propósito dele e a gente tem que estar preparado para ser usado de acordo com a inteligência, sabedoria e discernimento do Senhor, porque Ele sabe mais do que a gente. Então esses jovens estavam aqui dizendo assim: se Deus não me livrar, não vai ser por isso que eu vou deixar de adorar. Se Ele me livrar, vai continuar do mesmo jeito, porque eu não estou aqui, não é para ser salvo ou deixar de ser salvo porque um ímpio quer me matar. Eu estou aqui para adorar e fazer uma obra do Senhor. É esse nosso pensamento, é isso que a lição está trazendo para a gente. Esse dia de segunda-feira foi tremendo. Foi. Muito bom, muito bom. Saber que a gente pode confiar em Deus em todos os momentos, né? E eles foram muito corajosos mesmo, né? Eles não foram covardes, eles foram corajosos, eles tiveram... Lembrando do verso. Né? Sempre levando... Deus não nos fez um espírito de covardia. Exatamente. Né? E eles foram... Talvez tivesse outros, eu acho que tivesse outros judeus ali, mas somente aqueles ali resolveram, porque a Bíblia vai trazer somente o nome dos 3, né? Que eles resolveram não se prostrar diante da estátua. Então isso quer dizer que os demais se prostraram, né? Eles foram covardes, eles não tiveram amor por Deus
e também não tiveram domínio de si, né? Deixou com que Nabucodonosor e toda a elite ali viesse a persuadir eles. E a música, inclusive, também, eles deixaram serem bebedados, digamos assim, né? Pela música, né? E se prostraram diante da imagem, transgredindo a palavra do Senhor, quando Deus diz ali em Êxodo 20, que nós não devemos adorar a imagem de escultura, né? Nem prestar culto a esses, né? E aí, como está falando de precursores, e aí a gente falou da história desses homens, né? Desses amigos de Daniel, e aí a gente parte para a terça-feira, que vai falar sobre adorando a imagem novamente. Como assim, adorar a imagem novamente, Iulo? Aqui é o ponto de encontro, né, entre Apocalipse 13 e os nossos dias atuais, com os jovens, né, porque eles estavam lá firmes e fiéis ao Senhor. E por que foram condenados à fogueira? Simplesmente por serem fiéis e obedientes. Quando nós lembramos de Apocalipse 15, foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não sua imagem falasse, como também fizesse morrer todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15, ele está colocando ali que o ponto de perseguição, você vai morrer, você vai ser perseguido, por quê? Porque você foi fiel, porque você é obediente. Então, no tempo do fim, nós vamos ser, o remanescente vai ser perseguido, vai ser injuriado, vai ser sofrer escárnios. Por quê? Porque é fiel. Então, hoje na nossa vida nós precisamos iniciar, se não estamos assim, precisamos mudar uma vida de maior fidelidade, uma vida de maior consistência, né? De caminhada e de amor ao Senhor. Porque vai ser isso que vai diferenciar, né? Vai ser o ponto de separação. Vai ser o quê? Fidelidade e obediência ao Senhor. Salvos pela graça, porém, nós temos que pensar que devemos ser fiéis e obedientes. Não é? Exatamente. Bem rapidinho aqui, na parte da quarta-feira, vai falar sobre a perseguição à igreja apostólica, né? Então, da mesma forma que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, da mesma forma que eles foram perseguidos, da mesma forma que eles foram presos, foram condenados à morte, assim como Pedro foi condenado à morte, né? Teve um momento em que Pedro, ele foi, junto com Tiago, tinha sido preso, né? Tiago foi condenado à morte, porém Pedro não. Pedro foi condenado à morte, mas de uma forma miraculosa, Deus envia um anjo, e assim as orações, né, que faz toda a diferença, né, aqueles homens e mulheres que estavam orando por Pedro, e ali o anjo agora resolve abrir aquela prisão ali e livrar de forma miraculosa a Pedro. É claro que depois Pedro vai ser morto, né, depois de um tempo, nós não sabemos quanto tempo depois, mas a gente sabe que ele vai ser morto. Mas aí me vem a esperança, né? Assim como Jesus Cristo esteve com aqueles jovens na fornalha, né? E não permitiu que nem os seus cabelos fossem chamuscados, né? Pelo fogo. Assim como Jesus Cristo esteve em vários outros episódios ali livrando o seu povo, com certeza Jesus Cristo ele vai nos livrar, né? No momento de perseguição, no momento de decreto de morte, né? Mas nós precisamos estar o quê? Permanecer o quê? Fiéis. Fiel. Fiel e obediência vai ser o ponto que vai separar o joio do trigo. Isso aí. Iulo, você tem alguma coisa assim a mais a falar para o pessoal que tá em casa? Algum apelo, né, para o pessoal que está em casa? Para mim, o apelo foi o verso para memorizar da lição, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio.
Então esse poder para obedecer, esse poder da fidelidade não vem de nós. Se for confiar em nós mesmos, nós vamos fracassar. Agora, confiando que Deus vai nos dar o poder, o amor e o domínio próprio para alcançar essa fidelidade, num tempo que vai se avizinha a ser muito difícil. Então nós temos que estar atentos, que o mundo está em efervescência, guerra pulando tudo quanto é buraco. Nós temos que estar atentos que Jesus está às portas. E Ele quer um povo preparado, um povo para levar a mensagem, um povo fiel que vai fazer a diferença. A diferença, o povo vai diferenciar quê? Pela fidelidade e pela obediência. Alguns vão se juntar, outros vão nos perseguir e nos odiar. Mas que Deus não permita que nenhum de nós pule o barco e se junte ao inimigo, ao barco de Satanás, que permanecemos no barco do Senhor Jesus até a sua volta. E lembrando que nós não precisamos temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o que Jesus Cristo fez por nós no passado, né? Não precisamos temer. Jesus Cristo estará conosco todos os dias. Promessa dele: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso aí. Que Deus nos abençoe, né? Nós vamos fazer uma oração agora. Se você puder ficar de joelho, fique de joelho junto conosco. Vamos fazer uma oração para finalizarmos esta lição. Nosso bom Deus e eterno Pai, nosso muito obrigado porque o Senhor esteve conosco nessa lição, esteve guiando tudo, ocorreu conforme a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos ensinado. Muito obrigado por ter ensinado a cada pessoa que está em casa, Senhor Deus. Esteja abençoando cada uma delas de forma poderosa. Esteja nos abençoando também, Senhor Deus. E que possamos ser homens com poder, com amor e domínio próprio. Ou seja, que possamos receber o Espírito Santo em nossas vidas. Porque com o Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos fazer muito mais além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nos abençoa. Em nome de Jesus.